Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar sobre técnicas e tecnologias agrícolas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre erosão, né? Como ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo, né, técnicas e tecnologias para o controle da erosão, né? Então vamos lá. Na aula anterior, né, eu já falei um pouquinho sobre a definição de técnica e de tecnologia, eu não vou me alongar, né? E, e a gente precisa lembrar, né, que o solo, ele é vivo, né? Eu tirei esse memezinho aqui, o solo, né, como vocês podem ver, tem um monte de seres vivos nele. Vai ter fungo, vai ter inseto, vai ter verme, né, vai ter bactérias vivendo no solo, né? E tudo isso, né, vai ser a flora do solo, e um solo saudável, sadio, que permite o desenvolvimento de plantas, geralmente ele vai ter tudo isso. No entanto, né, nós seres humanos, quando a gente vai lá, desmata, né, uma vegetação nativa, a gente vai quebrar, né, esse equilíbrio do solo. A gente desmata, a gente ocupa, a gente usa o solo e a gente vai romper com essas características que são naturais, e aí a gente termina, né, por matar o solo ou por desgastar, né? E assim, se a gente faz queimada no solo, né, isso é sentença de morte mais rápida, né, para os micro-organismos do solo, que eles vão acabar morrendo em função das altas temperaturas. De qualquer maneira, né, esse solo que está morto, ou esse solo que está mais fragilizado, né, ele vai se encontrar mais vulnerável e suscetível à erosão, né? A erosão é um processo ali de transporte, né, que vai retirar camadas de solo, nesse caso de um lugar, e levar para outro, né, e vai gerar um problema que é a perda de solos. A gente consegue ver isso numa experiência bem simples que é feita nas escolas, que é o solo aqui, ó, com vegetação, solo só com uma cobertura orgânica, né? E o solo sem nada, né? Dá para ver aqui, ó, que o solo exposto, ele perde mais sedimentos, né, ao longo do tempo. E aqui também é uma outra figurinha clássica que vai mostrando, né, a quantidade de solo que é perdido por hectare anualmente aí em área de mata, de pastagem, de cafezal e algodoal, né? Aqui chega a 38 toneladas por hectare por ano, né? Pra caramba. Bem, o solo que está exposto, né, que teve retirada aí a sua vegetação nativa, e muitas vezes para a gente poder praticar agricultura, a gente tem que limpar o solo, ele fica mais suscetível à erosão. A gotinha da chuva cai, né, ela vai provocar aí a desagregação dos minerais, das partículas de solo, e aí essas partículas mais facilmente vão ser transportadas, né, superficialmente, originando aí o processo da erosão, né? E aí, historicamente, a gente foi descobrindo maneiras, né, de lidar com isso. Uma maneira bem simples de lidar, né, com a perda de solos para regiões mais planas, né, é o plantio usando curvas de nível. Então, essa aí das tradicionais, né, fileiras retas, né, e plantar com fileiras que vão seguir, né, as curvas do relevo, né, que vão se adequar aí às curvas do terreno. Aqui a gente vê, né, uma outra técnica para áreas mais íngremes para evitar a perda de solo, que é o terraceamento. Então você tem aqui um declive, né, bem inclinado, e aí, né, isso se usa bastante lá no Sudeste Asiático, né, geração após geração de famílias aí, eles foram, né, na mão mesmo produzindo esses terraços, e esses terraços, de alguma forma, eles também vão contribuir para a manutenção do solo, né, vão diminuir os impactos da erosão, né, que é como eles ficam na paisagem. Aqui é uma outra técnica, né, que são as curvas de nível, né? Curva de nível é uma técnica que a gente usa
para... Aí, meu filho estava reclamando que a TV não estava funcionando. Desculpem. Então, né, aqui a gente está vendo curva de nível, né, e um camalhão, um terraço de base estreita, né? Então, para diminuir, né, a perda de solo, mesmo em áreas de curva de nível, quando ele está exposto, eles fazem essa espécie de canal aqui, e o camalhão, né, é uma barreira, né, tipo um montinho, né, para segurar a enxurrada, né, os sedimentos que a chuva está trazendo das partes mais altas. Geralmente, né, essa técnica ela tem que ser feita ou refeita, né, ou a cada safra ou de 2 em 2 anos, depende da intensidade, né, que o desgaste é feito no solo. Mas é usar uma terraplenagem, né, para deixar aí o solo, né, ou evitar a perda de solo. Bem, às vezes, né, a erosão ela é tão intensa, que vai abrir no chão, né, grandes rasgos, né? Esses rasgos são as vossorocas, né? Meus alunos que são de Sorocaba, em Tupi-Guarani quer dizer terra rasgada, né? É um lugar muito suscetível à ocorrência de vossorocas, né? Formação aí do vossorocamento, né? Que são esses rasgos aí no solo. E resolver isso é muito difícil, tá? Não basta só jogar terra aqui. Não é qualquer terra que você pode jogar. Existe, né, uma sequência que deve ser feita. Lembrem-se, né, que os solos eles têm camadas que a gente chama de horizontes, e essas camadas elas têm que ser, né, ó o processo aqui. Então tem aqui 3 camadas, a vossoroca aqui abriu, ele vem, né, empurra aqui o horizonte A para um lado, empurra o horizonte A para o outro, né? Aqui vai raspar o horizonte B, essa parte superficial, daí ele vai jogar os sedimentos aqui no meio do horizonte B e depois ele repõe o horizonte A por cima. Então, no final das contas, ele abaixa o nível do terreno como um todo, né? Então, é uma técnica aí para controle de vossorocas. Uma outra coisa que a gente percebeu aqui no Brasil também, né, que a gente poderia plantar direto na palhada, né? Usar a palha aí dos vegetais, das culturas, como uma maneira, né, de proteger o solo. Então vocês estão vendo aqui a diferença, né, do impacto da gota de chuva no solo exposto e no solo, né, que está coberto com a palhada. É uma técnica que também evita, né, a perda de solo. E por fim, né, tem uma outra atividade, né, que ela pode se tornar interessante para cultivo, né, em áreas mais íngremes. É o que se chama de florestamento, né? Plantar árvores, praticar uma coisa chamada silvicultura, né? E aí a gente vai ter culturas permanentes, né, como eucalipto, como laranja, como café, né, que são plantas que vão ter aí um sistema radicular mais profundo, né, que vão ajudar a segurar o solo, né, em áreas mais inclinadas. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Brigadão pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.